recebe sinal verde e fica muito perto de acertar negócio definitivo. Vamos comentar aí sobre isso? Vamos falar aí também sobre o mercado da bola, contratação, reforço pro Choque Rei amanhã vai ter? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo, também 5h30 da manhã, já com um vídeo novo, né, cara? Hoje é sábado, entendeu? Hoje é sábado, mas vamos começar o vídeo falando sobre o treino de ontem, sexta-feira, tá? Porque temos notícias aí boas, tá? Sobre o treino aí de ontem, tá bom? Vamos lá, ó. O São Paulo treinou nesta sexta-feira no CT da Barra Funda e deu sequência à preparação para enfrentar o Palmeiras neste domingo em Barueri pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? O Oscar, que está em fase final de recuperação de uma lesão na posterior da coxa esquerda, novamente trabalhou ao lado dos companheiros. O camisa 8 vem treinando bem e, além de estar se sentindo cada vez melhor, com menos dores, aumenta as suas chances de retornar no Choque Rei deste domingo, tá? Então ontem, sexta-feira, de novo o Oscar treinou, tá? Sentindo cada vez aí menos dores e aumentando a chance aí dele estar disponível dele pro banco de reservas aí amanhã, no domingo, contra a equipe do Palmeiras. Então a gente pode ter aí o reforço do Oscar aí para o Choque Rei. O gramado sintético da Arena Barueri não é visto como um empecilho para isso. Se ele estiver se sentindo bem, ele vai para o jogo, não como titular. A ideia é que ele fique em campo por 30 minutos no máximo, para que pegue ritmo de jogo e se recupere gradualmente, tá? Então, se ele estiver se sentindo bem, hoje vai ter o último treino sábado, né? Ele vai treinar hoje e hoje o São Paulo vai definir se ele vai para o jogo ou não. Se ele estiver se sentindo bem, o São Paulo vai levar ele para o jogo, vai ficar no banco e deve entrar aí no máximo uns 30 minutos, como informou aqui o GE, tá? A informação que o Globoesporte.com trouxe aí. Evidentemente, como já tem muito tempo que ele tá fora, é óbvio que ele não vai voltar já como titular do time, né? Isso é muito óbvio, foi o que aconteceu com o Lucas, né? Acabou voltando contra o Fortaleza, entrando no segundo tempo, e é o que vai acontecer exatamente com o Oscar. Vai começar no banco aqui, ali, né? Só depois, né, pegando ritmo, aí que ele vai voltar a ser titular aí do time do São Paulo. Então, bora ver se ele vai pro jogo ou não. Hoje a gente vai saber isso, né? Que é quando o São Paulo encerrar a preparação. O elenco do São Paulo foi dividido de acordo com o tempo que os atletas atuaram na vitória sobre o Aliança Lima na última terça-feira. Os atletas que tiveram mais desgaste na partida realizaram atividades focadas em deslocamento e posse de bola, enquanto os demais fizeram um trabalho tático de 11 contra 11. Os jogadores das categorias de base do São Paulo participaram do treino desta sexta-feira, tá bom? Ainda como eu comentei com vocês, São Paulo volta a treinar hoje, tá? Sábado aí, que vai ser o dia que o São Paulo vai encerrar a preparação. O último treino é hoje, o último já ajuste, né? O que tem que decidir aí vai ser decidido hoje. O que os objetivos estiver em dúvida vai ter que definir tudo hoje, porque amanhã tem Choque Rei Palmeiras e São Paulo lá no gramado de plástico da Arena Barueri, tá bom? Falando em gramado de plástico da Arena Barueri, olha só isso aqui que engraçado. O Palmeiras exibirá a taça do Mundial de Clubes na Arena Barueri neste domingo, antes do clássico contra o São Paulo. Que eu vi isso aqui, eu achei muito engraçado quando eu vi isso aqui, por quê? Porque, tipo assim, é o Mundial que vai ter agora, né? O Super Mundial, né? Que tem um monte de time, né? Bem diferente do Mundial que a gente está acostumado. E o Palmeiras vai exibir, né, a taça lá na Arena Barueri. E engraçado, isso aqui é o quê? Vai ter 4 mundiais lá. E nenhum é do Palmeiras. Isso que é engraçado, né? 3 é do São Paulo. E esse aí, evidentemente, que é só para exibição, né? Porque ganhar, a gente sabe que o Palmeiras não vai ganhar. Se não ganhava o outro mundial, que era 2 jogos, né? Semifinal e final, não é com 32 times que vai ganhar agora, né? Então achei muito engraçado. Eu até pensei assim, cara, será que será uma provocação pro São Paulo? Mas eu falei, não é provocação, porque, pô, os caras não tem. A gente tem 3 mundial, e esse que eles vão mostrar nem é deles, né? Só de exibição, então eu acho que não é uma provocação, não. Né? Porque não faz sentido, não tem cabimento querer provocar o time que tem mais mundial no país, né? No Brasil ninguém tem mais mundiais que São Paulo, mas eu confesso que eu achei engraçado isso aqui, porque vai ter 4 mundiais e nenhum é do Palmeiras, né? Confesso que achei muito engraçado isso aqui, né? Mas enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. E o negócio é o seguinte:
O Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, deu aí uma entrevista pro UOL, tá? E eu peguei aqui alguns trechos, tá? Que ele falou pra gente comentar aqui com vocês. Vamos começar aqui falando sobre contratação, tá? Sobre o mercado da bola. Tá aí, ó. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, explicou sobre a busca de um camisa 9 e deixou em aberto até uma possibilidade de troca de jogadores. Abre aspas para o Belmonte em entrevista ao UOL. Acho que as possibilidades, seja gringo ou brasileiro, a gente tem que olhar para o mercado interno de jogadores que eventualmente não estejam jogando e que a gente possa trabalhar numa troca aqui, numa troca ali. Essa é uma possibilidade. O mercado sul-americano também tem jogadores que possam vir para poder compor o elenco. Mas a nossa situação orçamentária hoje é muito pesada e eu tenho que cumprir. Então a gente está olhando para buscar uma oportunidade de mercado, fecha aspas aí para o Belmonte, sobre contratação de um camisa 9, que é o foco do São Paulo para a janela do meio do ano, né, que é quando a gente vai ter a abertura da janela, que é a próxima. E ele falou, né, que pode acontecer uma troca, né, uma troca aqui, outra ali, é uma possibilidade, já que a gente sabe, né, que o São Paulo agora tá com FDIC, né, tem limite no que pode gastar, o que não pode gastar. Esse ano, não só esse ano, a janela do meio do ano passado, o São Paulo já não contratou ninguém, né, só trouxe jogador por empréstimo, e esse ano também trouxe por empréstimo e jogador que estava livre. O São Paulo não comprou nenhum jogador, né, nem nessa janela e nem na do meio do ano passado. Então, essa é uma questão, né, cara, para trazer um camisa 9. Ou vai ser aí um jogador por empréstimo, como ele falou, algum jogador que não estejam jogando, né, que esteja em baixa, por exemplo, no seu clube, né, porque evidentemente, né, ninguém vai no emprestar um jogador que está em alta, que está jogando bem, metendo gol, né, então você vai ter que ser criativo e buscar algum jogador interessante, mas que esteja em baixa em algum time. Essa é uma possibilidade. E troca também, como ele falou, né, também não deixa de ser aí uma possibilidade de fazer trocas aí de jogadores. Vamos aguardar aí, tá bom? Enfim, vamos avançando aí, vamos mudar de assunto. E o negócio é o seguinte, eu quero comentar agora com vocês, né? Na verdade, né, a gente vai continuar a entrevista do Belmonte, mas sobre o Marcos Antônio aí agora, tá? Sobre o Marcos Antônio, né, e também o Juan, ele falou o seguinte sobre as compras aí dos jogadores, abre aspas. Estamos caminhando muito bem para a permanência dos dois atletas aqui. Neste momento, ainda não tem nada fechado, mas o Marcos Antônio está mais avançado, com conversas andando em um ritmo mais rápido. Para o Juan, também estão andando bem as conversas. Nós temos muita convicção de que os dois são importantes e temos muito otimismo de que eles possam continuar com a gente. Os dois querem ficar aqui, estão muito satisfeitos e são jogadores muito importantes para nós. Ambos estão em crescimento e no auge da idade, o que também é importante porque são jovens e ainda podem ter mercado no futuro. São atletas muito comprometidos, exatamente como a gente gosta e acredita no São Paulo. Quando não estão jogando, estão treinando muito para poder jogar, fecha aspas aí para o Belmonte, tá? Então vamos por parte aqui. Ele falou que, né, o Marcos Antônio já está mais avançado, tá? As coisas já estão no tom, né, no ritmo mais acelerado, mais rápido. Então o Marcos Antônio já está no estágio mais avançado do que o Juan. E ele falou que está otimista aí que vai conseguir manter os dois jogadores. Lembrando que os dois acabam o contrato de empréstimo no meio do ano e o São Paulo quer fazer os mesmos moldes de contrato com os dois, né? Que é estender o empréstimo deles até o final do ano e depois ter aí a obrigação de compra. Entendeu? O São Paulo quer fazer isso com os dois jogadores, né? É os mesmos modos operantes aí que o São Paulo quer ficar com esses dois jogadores, né? E esse ponto que ele fala que é muito importante, ó. Ambos estão em crescimento e no auge da idade. Isso aqui é muito importante também. A gente comenta muito aqui com vocês. São Paulo tem muito jogador veterano, muito jogador com mais de 30 anos, né, cara? Se for pegar o time titular do São Paulo, porra, a grande maioria ali, se for montar os 11 ideal do São Paulo, ou pelo menos os 11 iniciais que começou a temporada, porra, todo mundo ali tinha mais de 30, né? Tu pode tirar ali o Pablo Maia que tem menos, né? Se não me engano, o Alan Franco tem 29, mas também já tá perto ali, então São Paulo tem muito jogador com mais de 30 anos, né? E, pô, Gabriel, tá falando que os caras não servem? Não, muito pelo contrário, mas também tem que ter jogador jovem, tem que ter juventude, tem que rejuvenescer o elenco do São Paulo.
entendeu? Tu viu o Pablo Maia, que era para voltar só depois do Super Mundial e voltou quase 2 meses antes? Então, muito dessa volta desse padre dele, porque ele é jovem, entendeu? Se ele tivesse 30 anos, 33, 35, ele não ia voltar 2 meses depois de cirurgia, mas nem ferrando, não tem como. Entendeu? Então, cara, o jogador ser jovem impacta muito também no jogador se machucar, quando se machucar, voltar mais rápido, entendeu? Até pra você, né, sendo um jogador jovem, você pode até revender ele depois, mesmo que não seja pra Europa, né, o programa de venda é jogadores jovens que tem mercado, entendeu? Jogadores que vão aguentar, né, jogar mais jogos, mais minutos durante a temporada, então o São Paulo tem que trazer cada vez mais jogadores jovens, né? E o Juan, se não me engano, o Marcos Antônio tem 23 e o Juan 24, alguma coisa assim, né? Nessa, mais ou menos aí, são 2 jogadores jovens, porra, tem toda a carreira pela frente aí. Aí o que acontece? Foi perguntado pra ele na entrevista uma questão que é muito óbvia. O São Paulo tá com dificuldade financeira, né? Tem um FDIC, tem toda uma limitação financeira. E como que vai comprar o Marcos Antônio e o Juan? O Belmonte falou o seguinte, abre aspas: o Marcos Antônio já vai cumprir a meta dele. O Juan está um pouco mais distante ainda. Nós estamos fazendo um formato, por causa da questão orçamentária, para tentar empurrar esse pagamento um pouco mais para frente. O que deve acontecer nos 2 casos é um novo empréstimo por mais 1 ano com obrigação de compra no ano seguinte. Fecha aspas, e Belmonte, a estratégia é essa: estender o empréstimo, né? Você ir estendendo o empréstimo e também a obrigação de compra, você empurra mais pra frente esses pagamentos aí, né, para poder comprar os 2 jogadores. É isso que o São Paulo quer fazer, tá? Aí assim foi a entrevista, né, que o Belmonte deu pro UOL. Aí o que acontece? A gente já tem mais alguns detalhes aqui, informação que o André Hernan trouxe, tá? Sobre o Marcos Antônio especificamente, né, que já tá numa conversa, uma negociação mais avançada, tá? Segundo o André Hernan, Marcos Antônio será jogador do São Paulo. A Lazio aceitou renovar o contrato de empréstimo com obrigação de compra em 2026. O São Paulo, o jogador aguarda apenas a formalização dos documentos para oficializar o negócio, tá? Então tá a informação do André Hernan trazendo mais detalhes do negócio, tá? O São Paulo fez a proposta aí por empréstimo, né? Para estender o empréstimo e, né, consequentemente também estender aí essa obrigação de compra, e a Lazio aceitou, tá? Os caras aceitaram, o São Paulo recebeu o sinal verde aí, né, que precisava para concretizar o negócio. Agora tem que esperar a formalização do negócio para ter a assinatura do contrato e ser confirmado aí, né, e a gente carimbar, né, essa contratação. É aí, o que acontece? Isso aqui é um ponto importante que o Belmonte falou. O contrato dele de empréstimo com São Paulo acaba agora no meio do ano. E na cláusula do que tem no contrato, o que acontece? Quando acaba o empréstimo dele com o São Paulo já tinha que pagar a primeira parcela da compra já agora, né? Aí o São Paulo conseguiu estender, né? Então ele fica por empréstimo até o fim do ano e em 2026 o São Paulo vai pagar aí a primeira parcela. O São Paulo estendeu, né, essa primeira parcela para comprar aí o Marcos Antônio. Então foi o que o Belmonte comentou na entrevista aí pro UOL. Agora é só aguardar aí, né, a formalização, né, e a assinatura do contrato, porque ele sabe, né, sempre só tem que carimbar, garantir as coisas quando tem já a assinatura do contrato, mas só falta isso. O resto tá tudo certo, ele quer ficar no São Paulo, né, cara, tá bem no São Paulo, tá vendo o melhor momento dele pelo São Paulo agora, e é isso. Não só vai ficar por empréstimo, né, estender o empréstimo, mas vai ser jogador do São Paulo de forma definitiva aí. Eu espero muito que ele continue jogando bem, né, que não seja só uma fase, né, ali dele. Espero que ele continue jogando bem aí, porque realmente, cara, sei lá, não vou lembrar agora exatamente quando que ele começou a jogar bem, né, mas ele vem de uma sequência muito, muito boa aí mesmo, e vai ficar no São Paulo de forma definitiva. Bom, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. Olha aí, informação do blog do São Paulo. Apesar do desejo de retornar, Luiz Gustavo não tem garantia de retorno ao São Paulo após um tratamento. O Luiz é uma figura muito presente no dia a dia do clube, mas segue indisponível para voltar às atividades físicas por conta de um tromboembolismo pulmonar. Cara, assim, eu tenho a impressão, né? Aí é só impressão, de que ele vai acabar não voltando, tá? Infelizmente. Mas assim, cara, é muito complicado isso aqui, porque as informações que tinha, né, assim, quando ele teve essa situação aí, né, de que ele poderia não voltar mais a jogar, que era um problema muito sério de saúde, né, dele, e a última informação que saiu dele foi de que ele ia ficar aí 3 meses, que era certo que ele ficaria 3 meses sem fazer
nenhum tipo de atividade física, porque não pode, né? Então, 3 meses sem fazer atividade física, até o cara voltar, né, cara? Ficar 100% fisicamente de novo, ganhar ritmo, entendeu? Ele é um cara que tem 38 anos de idade, né, cara? Então, é só um palpite, né, que eu acho que ele vai acabar não voltando, infelizmente, entendeu? Mas acho que o mais importante tudo é a saúde do cara, né? Já se recuperou, tá se recuperando, aí, né? Ele tava no hospital, né? Depois teve alta, acho que o mais importante, né, é a saúde do cara. Tipo assim, se o cara precisar parar de jogar, irmão, vai ter que parar, não tem o que fazer, né? A saúde do cara é muito mais importante do que a carreira dele aí. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer em relação ao Luiz Gustavo, tá bom? Enfim, amanhã tem São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo em Barueri, e tem muito tempo que o São Paulo não ganha do Palmeiras, ó. O São Paulo não vence o Palmeiras há 7 jogos, rapaziada. O time busca quebrar a invencibilidade do rival, que já dura 7 partidas contra o São Paulo. Nos últimos 7 jogos, olha que loucura isso aqui. Nos últimos 7 jogos foram 4 vitórias do Palmeiras e 3 empates. E nenhuma vitória do São Paulo, tá? E nem eu tinha essa noção que tem muito tempo realmente que o São Paulo não ganha do Palmeiras. A última vitória do São Paulo sobre o Palmeiras foi no dia 13 de julho de 2023, né, quando o São Paulo venceu por 2-1, né, na Copa do Brasil, no jogo da volta. A gente venceu eles no Morumbi na ida por 1-0, né, no gol do Rafinha, e na volta vencemos por 2-1 de virada. E desde de lá pra cá o São Paulo não ganhou dos caras mais nenhuma vez, tá? Então tem muito tempo que o São Paulo não ganha do Palmeiras, e vamos ver se amanhã, né, fora de casa, grama sintética, sei que é difícil, mas quem sabe a gente não consegue vencer amanhã. Vamos torcer pra isso. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.